Olá, eu sou o João Pedro Fernandes Queiroz e nesse vídeo aqui eu vou demonstrar como se utiliza uma ferramenta que eu desenvolvi para facilitar a prospecção tecnológica e a busca de anterioridade utilizando a base de dados de propriedade intelectual brasileira e NPI brasileiro. Primeiro eu vou mostrar o que me motivou a desenvolver essa ferramenta do INPI. O NPI é o banco de dados de propriedade intelectual, ele vai ter as patentes, essa aqui é a tela de login. Você pode realizar o login no NPI anonimamente. A única diferença que eu acho que tem é que você não vai poder baixar os PDFs das patentes, mas isso aí não é necessário para a sua busca de integridade ou sua prospecção tecnológica. Você clica aqui na parte de patentes e você vai ter a página de busca. Você tem duas opções de buscas, uma pesquisa básica e uma pesquisa avançada. Para o meu objetivo e para facilitar a ferramenta que eu estava desenvolvendo, eu utilizei apenas a opção de pesquisa básica. Mas primeiro depois eu explico por que eu não utilizei a pesquisa avançada. Então, por exemplo, você tem esses campos aqui para pesquisar. Geralmente eu utilizo apenas esse campo aqui, que eu posso especificar alguma expressão, uma palavra, alguma expressão, e pesquisar em algum campo da patente, como título, resumo, nome do depositante, nome do inventor, CPF, CNPJ. Ok. A pesquisa avançada vai ter mais opções, mas a página do NPI tem um problema. E aqui eu especifico o número de páginas, o número de processos que vai aparecer em cada página, o número de patentes em cada página. Então, eu vou fazer uma busca aqui, por exemplo, por tilápia. Um exemplo que o professor João me utilizou quando eu estava fazendo a disciplina de bionegócios. Foi 15 processos, uma pesquisei no título. Vou pesquisar no resumo. Tilápia no resumo, vou pesquisar a expressão exata. De acordo com os parâmetros de buscas, eu coloquei tilápia, a palavra tilápia, a expressão exata, pesquisei no resumo das patentes. Então, no resumo dessas patentes aqui vai ter a palavra tilápia. E isso aqui é o resultado de NPI. Vai ter primeiro essa tabela. E essa tabela tem o código, o número da patente aqui, que nele tem um link para abrir a página de detalhes da patente. Aí tem as informações como título, data de depósito e o código de IPC. Para prospecção tecnológica, a gente geralmente tem que olhar cada um desses pedidos de patentes, por exemplo, esse aqui, porque vai ter informações interessantes, como nome do depositante, nome do inventor, o procurador, o titular da patente, no caso. Vai ter a data de depósito, data de publicação, que eu quero também saber as duas coisas, todas as classificações de IPC. Qual é o problema do site do INPI para a gente quer fazer prospecção tecnológica e busca de anterioridade? A gente não tem uma forma de exportar os resultados da nossa pesquisa, por exemplo, no CSV ou num formato de dado mais fácil de ler pelo Excel ou comumente numa linguagem de programação para análise de dados como Python ou a linguagem R. Eu utilizo bastante R, mas nesse projeto aqui eu tive que utilizar Python. Não tem essa opção. Geralmente, a base de dados europeia, a Apple, por exemplo, tem o banco de dados SpaceNet. A SpaceNet tem essas opções de exportar para CSV. No caso do NPI, aqui não temos, né? Para facilitar a vida da gente, eu desenvolvi uma função que ela é implementada em Python, mas eu posso rodar essa função a partir do R, eu vou mostrar como. E a partir dessa função, eu consigo fazer a busca, a pesquisa básica, pelo termo, do jeito que eu faço lá, e eu consigo acessar cada página de detalhes de todos os resultados possíveis, de todas as páginas de resultado, e baixar todas as informações que eu quero. Né? Caso eu peguei 8 campos desses daqui, eu vou falar deles depois. Como eu fiz isso? Eu utilizei uma metodologia de ciência de dados chamada Web Scraping. Web Scraping é uma metodologia que consegue tirar informações de páginas da web, acessando essas informações, fazendo postagens, pedindo links e extraindo essas informações do conteúdo HTML da página, por exemplo. Se eu quisesse extrair o título desse artigo aqui, dessa patente, eu posso dar uma olhada aqui no conteúdo HTML, só selecionando e inspecionando aqui. Como dá para ver aqui,
ele vai mostrar a página aqui HTML, né? Tá nessa forma hierárquica aqui, onde tem esses tags, essas várias tags, eu posso acessar essas tags e ver que tem um texto aqui. Essas tags especificam a formatação da página, como o browser vai interpretar e vai mostrar para a gente dessa forma bonitinha de visualizar. Mas o arquivo source da página é realmente isso aqui, é o HTML. No web scraping, eu utilizo algumas bibliotecas do Python para realizar a minha pesquisa e baixar todas as informações. E eu vou mostrar aqui como eu fiz esse código. Esse aqui é o meu código do Python, onde eu fiz o código que eu fiz da minha função, que especifica a minha função. Eu vou definir minha função aqui. Na verdade, é isso daqui. Basic Search NPI. Esse aqui é o código da minha função. Eu estou utilizando o ambiente de desenvolvimento integrado do RStudio, porque eu utilizo muito mais R do que Python, mas esse projeto eu utilizei Python porque as bibliotecas do Python para trabalhar com web scraping são bem... dizem que elas são melhores do que R. Eu aprendi web scraping também na disciplina de ciência de dados usando Python, então foi mais fácil para mim fazer em Python aqui, mas como tem pacotes que permitem interoperacionalidade entre R e Python, eu posso simplesmente acessar a minha função a partir do R também. Por exemplo, através do pacote reticulate do R. Eu posso usar a função diretamente no R. Então, só o código da função aqui é em Python. Para essa função funcionar, eu tenho que importar algumas bibliotecas, eu tenho que ter elas instaladas, por exemplo, a biblioteca requests. A biblioteca requests, ela que me permite especificar, conseguir obter a página HTML a partir do servidor, e eu também posso postar formulários, por exemplo, para acessar o login da página, ou para postar, por exemplo, as buscas das patentes, eu preciso postar formulários. Então, a request, ela vai ter duas funções principais que eu vou utilizar, que é a request get, vou pegar uma página que não precisa de formulário, e a request post, que é para postar algum formulário, por exemplo, acessar o login. Eu vou utilizar também essa outra biblioteca, que é a Beautiful Soup, que ela consegue pegar o conteúdo HTML da request, utiliza um parser, e ela vai permitir eu acessar esse conteúdo de HTML de forma mais fácil, através de listas. Ela vai transformar esse conteúdo HTML em uma lista de listas, e eu consigo manipular e acessar esse conteúdo HTML de forma mais fácil. Ela tem várias funções para acessar o conteúdo, por exemplo, extrair o texto da função. Para criar minha estrutura de dados, o data frame do Pandas, eu tenho que importar a biblioteca Pandas, e também, durante minhas buscas para extrair os textos da página, eu tive que utilizar muitas vezes expressões regulares para poder encontrar campos específicos lá do INPI. Então, eu utilizei essa biblioteca RE. Todas as bibliotecas Pandas, Beautiful Soup, Request RE precisam estar instaladas no Play, precisam estar disponíveis para você utilizar essa função. A função começa aqui, eu definindo a função, né? É a básica search em NPI, tá aqui uma breve descrição do que a função faz. A primeira coisa que a função faz é o login anônimo. Eu especifico através dessa função post, aí eu utilizo o parâmetro action e o valor login. Aí ela faz um login anônimo ela posta lá na página HTML, acessa, faz a requisição aqui pelo endereço do post e posta o valor, então já tem um login. Para fazer a pesquisa básica, eu utilizo essas linhas de código aqui. Primeiro, eu defino os parâmetros de busca aqui, que eu defino esse conjunto aqui chamado search, esse dicionário search. Os parâmetros de pesquisa vão ser a forma da pesquisa, expressão pesquisa, coluna. Esses parâmetros aqui vão ser os valores da minha função. Como vocês podem ver aqui, eu especifiquei esses três parâmetros, forma pesquisa, expressão pesquisa e coluna, que eu tenho que fornecer são obrigatórios eu fornecer como argumentos para a minha função, para ela poder funcionar. Forma pesquisa, basicamente, é esse parâmetro aqui, do site do INPI, que contém a expressão exata. Eu posso especificar esses diferentes parâmetros aqui. Aí, por exemplo, a expressão exata, se eu inspecionar, vocês vão ver que ela tem um nome aqui, forma pesquisa.
E o valor dela, ela pode ter todos esses valores, todas as palavras, exata, qualquer palavra ou aproximação, são todos os valores que ela pode assumir aqui. Então, eu tenho que fornecer esses valores para minha função. E tem que ser fornecido como strings. Então, quando eu submeter aqui, forma pesquisa, eu vou colocar igual a palavra lá, por exemplo, expressão exata, exp, exata, entre aspas, um string. A expressão pesquisa é onde seria aqui a palavra tilápia, é o meu termo de busca. Só uma observação que eu tenho que fazer é que para essa busca funcionar através do Python, tem um problema do diacritical marks, que eu não posso colocar acento ou ser cedilha, esse tipo de coisa na minha expressão. Então, se eu fosse colocar tilápia aqui, eu digitaria apenas tilápia, sem o acento. Se eu fosse, por exemplo, colocar evolução dirigida, como eu coloquei aqui, eu teria que tirar o C cedilha e o acento e o tio da minha busca, para poder funcionar lá na minha função. Então, só esse detalhe. E a coluna, finalmente, a coluna especifica o campo onde vai ser, da patente, onde a busca vai ser feita. Resumo, título. Então, eu tenho que oferecer esses valores como input aqui. Aqui no site HTML tem aqui os valores. O nome coluna, é o nome do parâmetro, e os valores, título sem acento, ó, vocês estão vendo aqui, e resumo sem acento. Também pode especificar nome depositante, nome inventor, CPF, CNPJ, depositante, exatamente como está aqui. Mas na documentação da minha função, depois eu vou disponibilizar ela no GitHub, eu vou colocar todos os valores possíveis para ajudar. Então, após fazer essa parte aqui, especificar os valores, tem alguns valores que eu defino aqui, como que você não especifica, o meu algoritmo já vai fazer isso, tipo search básico, que é para uma pesquisa básica, que o search básico e o search avançado, ele posta no mesmo endereço aqui no site do INPI. Só os parâmetros são diferentes. E register per page especifica que vai aparecer 100 resultados por página. Como eu fiz meu algoritmo para ele procurar baseado nisso, nos 100 resultados, então eu vou manter ele fixo aqui, esse valor de 100 resultados por página. Também ajuda meu algoritmo, porque ele vai ter que abrir menos páginas, caso tenha muitos resultados. Aí fica mais eficiente. Eu preciso geralmente usar cookies, porque quando eu faço o login, quando eu fiz o login inicialmente, eu obtive credenciais para poder acessar as páginas, e essas credenciais ficam salvas nos cookies, então eu coloco o parâmetro para essa função aqui, eu coloco meus dados, os parâmetros de pesquisa, e ela vai pesquisar. O que eu fiz também de código aqui? Eu fiz esse código aqui para especificar, para criar um objeto Beautiful Soup para aquela página de resultados. A partir desse objeto, eu criei essa função aqui, que ela vai me dar o número de resultados. Essa aqui extrai o número da página atual. Essa daqui vai extrair o número de páginas da minha função. Essa parte do código aqui é só para especificar, caso eu tenha mais de 1000 resultados, o número de recursões aqui que o Python pode fazer. Geralmente, que o padrão é ele fazer 1000 recursões no máximo. Como eu posso ter mais de 1000 resultados e precisar fazer mais de 1000 recursões, então eu preciso aumentar esse número de resultados. Mas isso aqui nem vai ser tão necessário assim, porque meu algoritmo, eu vou explicar depois, nem vai conseguir chegar a 1000 resultados. E a gente não vai precisar também chegar tanto assim, só precisa um algoritmo que passe no máximo umas poucas dezenas, talvez algumas centenas de resultados, mais poucas. A parte seguinte do meu algoritmo especifica, eu obtenho um link de todos os resultados em todas as páginas. Então, lá no INPI, por exemplo, ele vai pegar o link aqui que está em cada um desses daqui, o link aqui, e salvar de uma forma que ele consegue acessar depois, vai salvar numa variável e vai acessar depois desse link. Para todas as páginas. A parte seguinte do meu código é basicamente criar meu data frame com todas as partes que eu quero do INPI. Então, eu quero o título, inventor, depositante, número do pedido, data de depósito, classificação em CP, data de publicação e o resumo.
Eu quero todas essas variáveis. Então, vão ser todas as variáveis do meu data frame, vão ser todas as colunas do meu data frame. E a parte seguinte é simplesmente codificar, programar para acessar em cada página, em cada link de página que ele acessar, de patente, de página de detalhes de patente, ele vai extrair tudo que eu quero, do que eu especifiquei ali no data frame, e vai salvar no data frame. E até o final aqui, é basicamente o que ele faz. Extrair pedido, extrair o resumo, e finalmente ele retorna para mim a função, o valor da função data frame. Então, eu posso, se eu atribuir a minha função a alguma variável, algum objeto, ele vai, o output da minha função vai ser um objeto do tipo data frame, e eu vou demonstrar aqui agora como é que utiliza a função. Primeiro eu rodaria esse chunk aqui de código, aqui no RStudio, simplesmente clicaria nesse botão aqui, mas como eu já rodei, minha função já está carregada aqui. A função estando carregada, agora é só utilizar. Então, eu tenho aqui o console do Python, vou demonstrar aqui. O nome da minha função é basic, search NPI, já aparece aqui. Então, eu simplesmente tenho que colocar os parâmetros de busca. Para facilitar, tem as palavras-chave daqui, né? Os parâmetros estão definidos com palavras-chave lá na minha função. Então, a forma pesquisa, eu tenho um dos valores possíveis é a expressão exata. O parâmetro seguinte é a expressão pesquisa. Olha que eu tenho que colocar os parâmetros de busca em entre aspas, né? Porque eu tenho que inserir como strings de texto. Ele vai interpretar como strings de texto. Expressão exata é onde eu tinha colocado tilápia. Aqui eu não posso colocar o acento. Lembrando. E o último parâmetro obrigatório é a coluna. O parâmetro coluna, que especifica o campo lá da pesquisa onde vai procurar. Caso eu quero procurar no resumo. Vocês lembram que quando eu fiz isso aqui lá no INPI, ele me mostrou uma tabela com 38 resultados. Ok? Normalmente eu atribuiria isso aqui uma variável, INPI 01, por exemplo. E eu rodaria, só daria um enter aqui, ele ia rodar a minha função, e eu ia obter a variável na forma de um data frame, que depois eu poderia salvar no CSV. Não vou rodar agora, porque eu já rodei esse código aqui antes, já está ali salvo o data frame. Só uma observação. Quando a gente faz o login, a gente tem um tempo de acesso, e se os seus resultados, por exemplo, saírem mais de 500 resultados, o meu algoritmo, do jeito que ele está agora, ele não vai conseguir baixar todos os resultados. Ele talvez baixe uns 440 no máximo. Por quê? Depende também da conexão à internet. Por quê? O login do INPI, você tem um tempo para utilizar, aí depois você tem que fazer o login de novo para poder conseguir novas credenciais, porque ele bloqueia a sua credencial a partir de um certo tempo. E eu acho que também ele tem uma ferramenta de scrap, onde ele bloqueia as credenciais depois que essa credencial já fez determinado número de requisições. Então, eu já testei baixar um resultado que aparecia 2.458 patentes. Ele baixou apenas 446. Mas é um número bastante satisfatório, porque para pesquisa de anterioridade, para prospecção tecnológica, a gente vai colocar palavras-chave que vão filtrar o máximo possível a nossa busca. Então, você primeiro faz no INPI para ver quantos vão retornar. Se o resultado tiver menos de 400 patentes, meu algoritmo vai funcionar. Por enquanto, eu estou super satisfeito com esse algoritmo, porque eu não vou ter mais de 400 patentes, com certeza. Caso eu precise mais à frente, é uma coisa fácil de resolver, só não estou com tempo para fazer isso agora, mas é simplesmente programar para, caso eu obtenha uma exceção, você perdeu quando ele perder a credencial, vai dar um erro, aí eu utilizo esse erro como uma exceção no meu código, aí se der esse erro, ele vai tentar outra coisa, ele vai fazer o login de novo e vai continuar baixando a partir de onde parou. Posso fazer isso, posso fazer adaptar meu código para isso, mas por enquanto não é necessário. Então agora eu vou mostrar o resultado do meu algoritmo. Essa aqui é a estrutura de dados. Como vocês podem ver, tem todas as 38 entradas aqui lá, aparece, e tem todas as colunas que eu queria baixar, e baixou perfeitamente todos os resultados. Você tem um título,
o título da patente, você tem os inventores, baixou todos os inventores aqui, estão separados pela... mesmo jeito que estão separados lá no NPI, baixou o depositante, todos os depositantes, baixou tudo corretamente até o final. Baixou o número do pedido, muito importante também. Baixou a data de depósito, baixou a classificação em CP, todas as classificações em CP. Às vezes no NPI você tem classificações repetidas, e eu fiz o código de tal maneira que ele vai excluir as classificações repetidas, vai botar só classificações únicas aqui. Então, se tivesse C12Q, 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 C12M, 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 e aparecer só C12Q uma vez, C12M uma vez, por exemplo. E a data de publicação e o resumo. O resumo é uma coisa que nem a SpaceNet ela fornece. Quando você baixa o CSV lá, ele não baixa o resumo da patente. Mas geralmente a gente quer fazer a curadoria da patente, é bom a gente ler também o resumo. Então eu já programei para ele baixar também o resumo. Se você não quiser salvar o resumo, você pode simplesmente utilizar, excluir essa coluna aqui do data frame depois. Não tem problema. Funcionou para isso, funcionaria para uma busca que tivesse 400 patentes, até uns 440, 446 até eu testei, e consegui baixar 446, aí daí dá um erro, mas esse data frame eu posso salvar como CSV, tem funções no Python para isso. Eu posso converter esse data frame do Python, da biblioteca do Pandas do Python, para o data frame do R, sem problemas. Por exemplo, se eu tiver aqui no R, eu estou usando o console do Python, né? Agora eu quero acessar o meu data frame no R. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz. Estou aqui no R. Eu consigo acessar o Python aqui porque eu tenho instalado um pacote do R chamado Reticulate. Aí geralmente eu carrego essa biblioteca, Library Reticulate. O Reticulate eu posso utilizar ele para três interoperações com Python. Então, eu posso acessar o data frame do Python aqui no R. Deixa eu só lembrar como é que funciona aqui. Pronto. Consegui acessar meu data frame. Eu posso salvar como um objeto aqui no R também. NPI. Esse é o mesmo objeto. No NPI, geralmente a gente faz atribuição pela setinha. A gente evita usar o igual. Mas pode também utilizar o igual no R. Aí, quando eu fizer isso aqui, ele vai criar um data frame no R. Mesma coisa lá. Eu posso salvar esse data frame como CSV, Excel, JSON, qualquer coisa do tipo. Aí agora eu posso fazer a análise dos meus dados utilizando o R. Eu prefiro utilizar o R para fazer a análise dos dados, porque tem o tdiverse. O tdiverse tem várias funções, uma gramática para manipulação de dados que eu acho muito interessante. A plotagem no R também é muito interessante. Eu já estou mais acostumado a plotar no R do que no Python, mas embora o Python também tenha um ggplot, utilizo geralmente o ggplot no R, o ggplot também tem no Python. Tem umas bibliotecas do Python que permite utilizar o ggplot. Não sei se é tão bom quanto o do R, mas também é possível. E é basicamente isso. Acho que eu falei de tudo que eu poderia falar a partir da minha função. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar disponibilizar o source da minha função aqui no GitHub, assim que eu me certificar que o source dela está funcionando. Acho que eu tenho que resolver alguns problemas aqui de codificação, de tipo de codificação que eu vou salvar esse arquivo aqui para poder funcionar, porque às vezes ele não pode conseguir ler um termo. Por exemplo, esse próximo aqui, esse texto aqui próximo, ter esse símbolo aqui, às vezes ele pode não conseguir ler esse símbolo e dar um erro. Eu vou verificar isso, mas assim que tiver tudo ok, eu vou salvar, vou disponibilizar meu script na minha conta do GitHub. E é basicamente isso. Vou só mostrar minha conta no GitHub aqui. Deve estar logado já. Essa aqui é a minha conta no GitHub. Esse aqui é o meu perfil no GitHub. GitHub aí eu vou poder criar um projeto e colocar meu source lá para baixar e para utilizar. Mas pelo menos por enquanto eu tenho certeza que pelo menos no R Markdown ele consegue carregar a função e já dá para utilizar a função aqui a partir dele. Já é muito bom.
Assim que eu resolver o problema do Source, eu vou disponibilizar publicamente ele e também estou planejando publicar minha função e minha metodologia como um artigo, talvez numa revista brasileira de prospecção tecnológica, eu vou pensar ainda. Então, era basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do meu pacote para fazer prospecção tecnológica do NPI de forma mais eficiente